Meus prezados colegas, estamos de volta após breve intervalo. Nesse bloco de número 2, vou fazer com vocês uma atualização jurisprudencial do primeiro semestre de 2017. A ideia, pessoal, seria, logicamente, trazermos aí uma síntese dos informativos do STF e do STJ em relação ao primeiro semestre de 2017. Entendam que por razões de tempo, logicamente, eu não consigo tratar com vocês de tudo, aí de todos os informativos em apenas 30 minutos. Teríamos que ter aí horas e horas. É óbvio que todos os informativos são automaticamente incorporados às nossas aulas do segundo semestre de 2017. Mas aqui em 30 minutos eu vou tentar fazer uma síntese do que eu percebi de mais interessante. Logicamente muita coisa, mas algumas coisas que podem ser cobradas de vocês. Legal? Vamos dar uma olhada. Então selecionei 2 do STF e 2 aí do STJ. O primeiro julgado que eu trouxe para vocês, ele diz respeito ao crime de lavagem de capitais. Volta comigo aqui, meu querido Charles. Pessoal, lavagem de capitais, Lei 9.613/98. O que é lavagem? Nada mais é, aliás, uma lei que eu gravo, né? Eu gravo sobre ela para o curso de legislação especial. Lavagem nada mais é do que um crime por meio do qual você oculta ou dissimula valores, produto direto ou indireto de infração penal. Então, para te dar um exemplo bem simples, eu, Renato, recebi como promotor de justiça R$ 1 milhão para arquivar o inquérito policial aí contra o militar. Beleza. Quer dizer, aquele dinheiro é produto direto de um crime, que seria o crime de corrupção passiva. Tudo bem. Mas esse dinheiro, R$ 1 milhão, ele precisa parar em algum lugar. É aí que entra a lavagem de capitais. Eu vou desenvolver uma série de atividades visando o quê? Mascarar, visando dissimular que aquele valor seria produto de infração penal. Então, para dar um exemplo bem simples para vocês, eu vou abrir, sei lá, um posto de gasolina. Eu ia falar locadora de vídeo, só que locadora de vídeo hoje não existe mais. Eu vou abrir um cinema. Então eu abro um cinema e, para a surpresa de todos, o meu cinema está dando um lucro de R$ 200 mil mensais. Quer dizer, os R$ 200 mil, pessoal, é o 1 milhão que eu estou colocando ali exatamente para dizer que foi o cinema. Pronto, essa é a lavagem de capitais. O julgado interessante que eu trouxe para vocês, ele discute o seguinte: qual é a natureza do crime de lavagem? É um crime permanente ou é um crime instantâneo de efeitos permanentes? Pessoal, há doutrinadores, eu inclusive cito na minha obra de legislação especial, como o professor Pier Paolo Bottini, que sustenta que o crime de lavagem de capitais é um crime instantâneo de efeitos permanentes. Ou seja, o crime se consuma no exato momento em que aquele dinheiro ilícito é ocultado, no exato momento em que aquele dinheiro ilícito é dissimulado. E a ocultação, a dissimulação, seria apenas o resultado dessa conduta delituosa. Legal? Há outros doutrinadores, no entanto, pessoal, que preferem sustentar que o crime de lavagem de capitais é um crime permanente. Ou seja, eu peguei aqueles 500 mil reais, eu peguei aquele 1 milhão e eu depositei, Charles, numa conta nos Estados Unidos, numa conta na Suíça. Pessoal, por mais que eu tenha depositado os valores no ano de 2002, no ano de 2004, pelo menos enquanto aqueles valores permanecerem ocultados nessa conta, o crime seria um crime permanente. Então eu depositei em 2004 e esse dinheiro foi mantido em depósito até 2012, crime permanente. Iniciou-se em 2004 e findou em 2012. Charles, isso pode parecer uma discussão boba, uma discussão irrelevante, uma discussão acadêmica. Não é.
é muito importante para fins de prescrição. É aí que entra a questão, e por isso que a discussão é importante. Por quê? Se você disser para mim que o crime é instantâneo, no exemplo dado, o crime teria se consumado quando? Lá em 2004, quando eu depositei os valores na Suíça. Se você disser que o crime é permanente, a prescrição, ela não começa a contar em 2004, ela só começa a contar em 2012, quando cessou a permanência desse delito. Você fala, Renato, mas isso foi discutido pelo Supremo? Foi. Foi discutido no caso de quem? Paulo Maluf. Por quê? Paulo Maluf, vocês vão perceber, eu não gosto de citar nomes, mas se você lê a decisão, você vê que o caso é dele. Ele ocultou dinheiro durante muito tempo e a primeira turma do Supremo enfrentou essa discussão. Porque se o crime fosse considerado instantâneo, já estaria prescrito. Se o crime fosse dado como permanente, não haveria prescrição. Vamos dar uma olhada? Para a primeira turma do Supremo, o crime de lavagem de capitais praticado na modalidade de ocultação tem natureza de crime permanente. Me perdoem aí, né? Não há como negar a minha alegria. Por quê? Porque eu sempre sustentei isso na obra de legislação especial, aliás, como promotor que sou, né? Cachimbo já deixa a boca torta, sempre falando que era crime permanente e a primeira turma agora adotando essa orientação. A característica básica dos delitos permanentes está na circunstância de que a execução desses crimes não se dá em um momento definido e específico, mas em um alongar temporal. Quem oculta e mantém oculto algo prolonga a ação até que o fato se torne conhecido. Ainda que parte da doutrina, ó, o Pier Paulo aí, aliás, uma obra excelente dele com o Badaró, ainda que parte da doutrina entenda consumar-se o delito de lavagem apenas no momento em que ocorre o encobrimento dos valores, compreendendo a permanência do escamoteamento, mera consequência do ato inicial, reconhece que perdoe-me, se houver novas movimentações financeiras por parte do agente, essas últimas são atos subsequentes de uma mesma lavagem que começou com o mascaramento inicial. Nesse contexto, eu abreviei aí, né, pessoal? Entendeu estar devidamente constatada a materialidade, bem como a autoria do réu, que entre 1998 e 2006, de forma permanente, ocultou e dissimulou vultosos valores oriundos da perpetração do delito de corrupção passiva. Para isso, utilizou-se de diversas contas bancárias e fundos de investimentos situados na ilha de Jersey, abertos em nome de empresas offshores, com o objetivo de encobrir a verdadeira origem, natureza e propriedade dos referidos aportes financeiros. Configura-se assim a prática do crime de lavagem de capitais. Está aí a decisão da primeira turma do Supremo na ação penal 863, relator o ministro Edson Fachin. Então, pessoal, uma decisão importantíssima, porque, de fato, se disséssemos que o crime é instantâneo de efeitos permanentes, a prescrição correria solta. A maioria desses crimes acabaria prescrevendo. Agora, a partir do momento em que a primeira turma conclui que é um crime permanente, o que isso significa dizer? Que a prescrição só vai começar a contar quando cessada a permanência. Então vai ser muito mais difícil o reconhecimento da prescrição. Aliás, não por outro motivo que o Paulo Maluf acabou sendo condenado. Tivéssemos dito que o crime seria instantâneo, fatalmente a maioria das imputações estaria prescrita, pelo menos no tocante à lavagem de capitais. Legal? Essa é a primeira decisão que eu trouxe para vocês. Segunda decisão, pessoal, tá aí na tela. Eu trouxe, não é algo assim tão novo, mas é porque eu acho que vai cair em prova. O examinador vai perguntar para você o que é o tal do crime achado. E o Supremo fez menção a isso nesse habeas corpus. Então aqui comigo, Charles, examinador adora perguntar
essas nomenclaturas, que não servem para nada, senão para cair em concurso. Então, o examinador, numa prova oral, ele vai perguntar, candidato, o que é o denominado crime achado? E aí é um negócio ruim para cair em prova, porque ou você sabe ou você não sabe. Não é algo que você consiga chutar. Crime achado, pessoal, nada mais é do que algo relacionado à teoria do encontro fortuito de provas, que, aliás, já é trabalhada no nosso Intensivo 1 e também no curso MP em Magistratura Estadual. O que é a teoria do encontro fortuito? Senhores, é extremamente comum que durante a investigação de um delito, elementos de informação relacionados a outros delitos e ou a outras pessoas sejam encontrados. E aí a discussão é, será que esses elementos probatórios seriam válidos ou não? Tudo depende de como o encontro se deu. Se você disser para mim que o encontro desses elementos se deu de maneira casual, se deu de maneira fortuita, a prova é válida. Se, no entanto, você disser para mim que o encontro se deu por conta de um desvio de finalidade, aí a prova é ilícita. O melhor exemplo da matéria é trazido pelo professor Eugênio Pacelli de Oliveira em sua obra. Qual é o exemplo? É o exemplo da busca e apreensão. Charles, eu recebi uma autorização judicial para entrar na sua casa e apreender um elefante que você estaria mantendo em cativeiro. Eu dou o exemplo do elefante para ser um negócio bem grosseiro mesmo. Então eu entrei na sua casa, Charles, para apreender o elefante. Quando eu entro, abro a porta, né? Abro o portão, porta porque não vai caber lá dentro da sua casa, né? Mas eu abro o portão da sua fazenda, do seu sítio, eu abri o portão e entrei, eu encontrei o elefante. Apesar de já ter encontrado o elefante, eu entro na sua casa, abro gavetas, abro armários e ali eu encontro provas documentais de crimes de lavagem de capitais, de crimes contra o sistema financeiro. Eu indago aos senhores, essa prova documental que eu encontrei na gaveta é válida ou não? Charles, muda o exemplo. Eu entrei na sua casa com um mandado para apreender documentos ligados a crimes financeiros, ligados a crimes de lavagem de capitais. Quando eu entro na sua casa para apreender esses documentos, eu descubro que você estaria mantendo em cativeiro um elefante. E aí eu apreendo o elefante. A apreensão do elefante é válida? Charles, você vê que os dois exemplos são bem próximos e até exagerados, mas para facilitar a compreensão do aluno. Pessoal, quando eu recebo a autorização para entrar na sua casa para apreender um objeto, é para isso que eu entrei ali. Então, quando eu entro, no primeiro exemplo, tá? Eu entro para apreender um elefante, o que o aluno precisa entender? Na hora que eu apreendo o elefante, e por isso que eu dou o exemplo do elefante, que é um negócio grosseiro, eu apreendi o elefante, acabou. A minha diligência deve cessar naquele exato momento. Se eu começo a vasculhar gavetas, eu estou agindo com desvio de finalidade. Porque, logicamente, o elefante jamais estaria dentro daquela gaveta. Eventuais documentos obtidos dessa forma devem ser considerados prova ilícita, porque houve o quê? Desvio de finalidade. Agora, no outro exemplo não, porque você visualiza que se eu entrei para apreender documentos e encontrei um elefante, o encontro do elefante teria se dado de maneira casual, teria se dado de maneira fortuita, não houve desvio de finalidade. A prova é lícita. Legal? Pessoal, exatamente com base nessa teoria que o Supremo passou a usar essa terminologia, crime achado. O que seria um crime achado? Seria um crime cujos elementos probatórios são descobertos de maneira casual.
E o Supremo usou essa terminologia num caso de interceptação telefônica, que, aliás, é algo muito comum. Quem já participou de algum grampo, de alguma investigação, sabe disso. Você intercepta alguém num crime de tráfico de drogas. Só que ali, meu amigo, é como se fosse uma rede de pescaria. Você joga a rede, interceptação telefônica, e você vai pegar muita coisa, sobretudo se é um criminoso, se é um membro de uma organização criminosa. Você vai pegar tráfico, você vai pegar crimes patrimoniais, você vai pegar crimes contra a vida. E o que o Supremo decidiu foi exatamente isso. Teria havido uma interceptação telefônica para investigar um crime de tráfico. E durante a interceptação foram encontrados elementos ligados a um crime de homicídio. O homicídio em questão seria o crime achado, porque na verdade foi uma descoberta casual resultante da teoria do encontro fortuito de provas. O Supremo entendeu que esses elementos seriam válidos, já que foram encontrados de maneira casual, não restou evidenciado nenhum desvio de finalidade por parte das autoridades policiais. Vamos dar uma olhada? Vejam, HC 129.678. Apesar de investigar o crime de tráfico de drogas, determinada interceptação telefônica acabou por revelar a prática de um crime de homicídio. O homicídio, no caso concreto, então, seria o nosso crime achado, ou seja, uma infração penal desconhecida e não investigada até o momento em que se descobre o delito. Nesses casos, presentes os requisitos constitucionais e legais, a prova deve ser considerada lícita. Ressaltou, ademais, que a interceptação for autorizada pela Justiça, o crime seria apenado com reclusão e não teria havido desvio de finalidade. Então, à luz da teoria do encontro fortuito de provas, a primeira turma, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, considerou que essa prova seria uma prova lícita. Legal? Vai cair em prova, Charles. Crime achado. Quando cair, é só nos avisar aqui no G7 Jurídico. Vamos em frente? Pessoal, próximo julgado é um julgado do STJ. Tá aqui na tela. RESP 1628262 também será cobrado de vocês. Por quê? RESE trata do recurso em sentido estrito e trata da possibilidade de interpretação extensiva. Pessoal, se você pegar o Código de Processo Penal e der uma olhada no artigo de número 581, você vai ver que o 581, ele traz um rol de hipóteses de cabimento do RESE. Maravilha. E é impressionante, porque o aluno, ele traz da faculdade algo que bateram muito na cabeça dele, que é o seguinte, a seguinte conclusão. As hipóteses de cabimento do RESE são taxativas. Não admitem analogia, não admitem interpretação extensiva. Então o aluno, ele pega o código e vai dizer o seguinte: se não estiver escrito lá no 581, não cabe RESE. E aí qual é o melhor exemplo que eu dou para o aluno? O melhor exemplo é o do inciso 1. Qual é a primeira hipótese de cabimento do RESE? Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença que, aí vem o inciso 1, não receber a peça acusatória. Ou seja, a decisão de rejeição da peça acusatória está sujeita a RESE. Aí vem duas perguntas interessantes para facilitar a sua compreensão. Primeiro, cabe RESE se o juiz receber a denúncia? Segunda pergunta, cabe RESE se o juiz rejeitar o aditamento à denúncia? Lembre-se que a lei fala, cabe RESE se o juiz rejeitar a denúncia. Beleza? Pessoal, cuidado com isso, cuidado com essa ideia, com esse senso comum que muitos trazem de faculdade, mas hoje está absolutamente superada a tese de que as hipóteses de cabimento do RESE não admitem interpretação extensiva.
Quem fala muito bem sobre isso, e até eu cito aqui no meu manual, é o professor Denilson Feitosa. O que o professor Feitosa, aliás, brilhante professor, promotor em Minas, acho que até já deve ter virado procurador, mas o que o Feitosa nos ensina? Ele fala o seguinte, peraí, as hipóteses de cabimento do RESE são de um código da década de 40. E essas hipóteses não foram alteradas ao longo dos anos, ao contrário do que aconteceu com o restante do código. Então, pessoal, você tem que interpretar as hipóteses de cabimento sob a ótica dessas mudanças. E você pode sim se valer da interpretação extensiva, desde que você o faça para autorizar o cabimento do RESE para hipóteses semelhantes àquelas que estão previstas em lei. Logicamente, você jamais poderá se valer da interpretação extensiva para incluir hipóteses contrárias àquelas que estão previstas em lei. Mas se você visualizar que a hipótese é semelhante, você deve admitir. Por que o exemplo do aditamento e do recebimento da denúncia são excelentes? Porque é fácil para você entender. O inciso 1 diz que cabe reze se o juiz rejeitar a denúncia. Aí eu havia feito uma indagação. Caberá reze, então, se o juiz receber a denúncia? Não. É óbvio que não. Porque aí você estaria usando a interpretação extensiva para inserir uma hipótese absolutamente contrária àquela prevista no inciso 1º. Então, pessoal, não cabe reze contra a decisão que receber a denúncia ou queixa. Renato, mas e a decisão que rejeita o aditamento? Pessoal, a rejeição do aditamento, desde que por meio de uma decisão interlocutória e não no bojo de uma sentença, ela se assemelha praticamente em tudo à rejeição da denúncia. Então, veja, se o código autoriza o reze contra a rejeição da denúncia, também deverá admitir, por meio de interpretação extensiva, o cabimento do reze contra a decisão que rejeitar o aditamento à denúncia, desde que por meio de uma decisão interlocutória, desde que isso não ocorra em sentença. Legal? Foi exatamente isso que o STJ disse, só que numa outra hipótese. Você vai perceber comigo, Charles, pode segurar comigo, que o inciso 5 do artigo 581, ele diz que cabe reze se o juiz revogar a preventiva. Aí qual era o problema? Ah, mas e se o juiz revogar não a preventiva, mas sim as cautelares diversas da prisão, trazidas em 2011 pela Lei 2.403? Pessoal, a ideia é a mesma. Se cabe reze contra a decisão que revoga a preventiva, idêntico raciocínio deve valer para as cautelares diversas da prisão, que foram introduzidas pela Lei 12.403. Vamos dar uma olhada? Tá aí na tela para vocês, vejam. É cabível recurso em sentido estrito contra decisão que revoga medida cautelar diversa da prisão. Vejam, as hipóteses de cabimento do reze trazidas no 581 e na legislação especial são exaustivas, sendo admitida apenas a interpretação extensiva das hipóteses legais de cabimento. O ato de revogar prisão preventiva, previsto no inciso 5º, é similar ao ato de revogar medida cautelar diversa da prisão, o que permite a interpretação extensiva do artigo e, consequentemente, a interposição do recurso em sentido estrito. Então, pessoal, um julgado bem interessante para confirmar essa linha de orientação do professor Denilson Feitosa. Você pode se valer, sim, da interpretação extensiva para abranger hipóteses semelhantes àquelas previstas em lei. O que você não pode é se valer da interpretação extensiva para admitir hipóteses contrárias àquelas previstas em lei. Legal? Para a gente poder finalizar, pessoal, trouxe um último julgado aí para mostrar para vocês o que há de novo. Muito legal esse aqui.
vai cair em prova. É o RESP 1595636. Aliás, semana que vem eu vou gravar as aulas sobre recursos aí pro Intensivo 2, pro Magistratura e MP, e já vou acrescentar esse julgado nas nossas aulas. O julgado trata, Charles, da possibilidade de recurso adesivo no processo penal. Olha que pergunta boa para cair em prova. Por quê? O recurso adesivo, ele está previsto onde? Lá no processo civil. E aí a discussão é, será que o Ministério Público poderia interpor um recurso adesivo? Pessoal, o grande problema do recurso adesivo seria o seguinte, ele é algo acessório, né? Quer dizer, o recurso adesivo só será julgado se o recurso principal for julgado. E o julgado em questão aqui, pessoal, discute isso. Será que o Ministério Público poderia ficar parado, não interpor o recurso dele, aguardar a defesa, e se a defesa recorrer, o Ministério Público recorrer adesivamente? Será que eu poderia trazer para o processo penal o Código de Processo Civil? Discussão muito legal que o STJ enfrentou de maneira brilhante, na minha opinião. O que o STJ decidiu? O STJ decidiu o seguinte, olha, primeiro, não há nenhum problema com a aplicação supletiva e subsidiária do Código de Processo Civil no âmbito processual penal, o que, aliás, é permitido pelo artigo 3º do CPP. O que não se pode admitir é que essa aplicação supletiva e subsidiária do CPC viole princípios e regras previstas no Código de Processo Penal. E no caso aqui, pessoal, o que o STJ entendeu? O STJ entendeu o seguinte, peraí, o recurso adesivo, ele é um recurso acessório. E esse recurso adesivo do Ministério Público, ele estaria atrelado ao recurso da defesa. Renato, mas o que isso vai produzir? O que poderia produzir seria o seguinte, se fosse possível o reconhecimento, a apreciação de um recurso adesivo da acusação, o que nós teríamos seria o seguinte, de um recurso interposto pela defesa, poderia resultar uma situação prejudicial para o acusado, se acaso o tribunal pudesse apreciar o recurso adesivo do Ministério Público. E isso violaria um princípio básico do processo penal, que é o princípio da non reformatio impeius. Estão lembrados dele? Previsto lá no artigo 617. Por conta do princípio da non reformatio impeius, no recurso exclusivo da defesa, ou em habeas corpus, ou em revisão criminal, a situação do acusado não pode ser agravada, quer sob o ponto de vista quantitativo, quer sob o ponto de vista qualitativo, e nem mesmo para corrigir eventual erro material. Quer dizer, olha o julgado do STJ de maneira brilhante. Se o recurso adesivo do Ministério Público fosse apreciado, como o recurso adesivo é acessório ao principal, o que nós teríamos então seria uma possível situação de prejuízo para o acusado no recurso exclusivo da defesa, o que viola o princípio da non reformatio impeius. Pessoal, brilhante e é algo que eu não tenho a menor dúvida que será cobrado de vocês. Vamos dar uma olhada? Tá aí na tela para vocês, vejam. Eu resumi aí, né? Maio de 2017, vejam, em matéria criminal, não deve ser conhecido recurso especial adesivo interposto pelo MP, veiculando o pedido em desfavor do réu. Em razão da relação de subordinação, o recurso adesivo ministerial somente poderia ser conhecido caso fosse também conhecido o recurso de defesa, ou seja, a admissão do recurso defensivo acarretaria ao réu um efeito negativo, qual seja,
o de que o recurso acusatório adesivo também passaria a ser analisado, o que caracterizaria uma reformatio impeius indireta. Outro sim, o recurso adesivo é acessório do principal. Ao aplicar esse conceito ao processo penal, temos que o recurso adesivo do Ministério Público, em sentido amplo, passa a integrar formalmente, de maneira acessória, o recurso principal defensivo. Portanto, qualquer agravamento da situação do réu em razão do provimento do recurso adesivo acusatório, dar-se-ia, na verdade, dentro do âmbito lato sensu do recurso defensivo ao qual está subordinado. Por isso, a violação à non reformatio impeius. Julgado brilhante. Como, aliás, não é novidade, a sexta turma tem produzido julgados muito interessantes. Está aí mais um deles, o RESP 1595-636, de maio de 2007, relatado pelo ministro Sebastião Reis Júnior. Então, pessoal, vale a pena atentar para esse julgado. Não se deve admitir, então, um recurso adesivo interposto pelo Ministério Público, notadamente quando esse recurso visar aí a causar algum tipo de prejuízo contra o acusado, sob pena de violação ao princípio da non reformatio impeius. Legal? Pessoal, sei que é corrido, sei que o ritmo aí foi rápido, mas, infelizmente, até por uma questão aí de tempo, né, são apenas 2 blocos de 30 minutos. Primeiro bloco eu consegui falar sobre 5 leis e agora no segundo bloco 4 julgados interessantes que certamente serão questionados aí a vocês nos próximos concursos. Maravilha? Charles, queria agradecer a atenção aí do nosso aluno, queria convidá-lo também a conhecer o G7 Jurídico, né? Um curso que iniciou suas atividades em 2017, mas que já vem aí despertando aí o carinho e a atenção dos alunos, resultados positivos que já vêm aparecendo. Vários cursos são oferecidos a vocês, curso anual, curso semestral, intensivo 1, intensivo 2, matérias complementares, legislação especial, magistratura e MP, quer dizer, vale a pena dar uma olhada, procurar o curso que mais atende ao seu interesse, porque eu tenho certeza que com os vários concursos que deverão abrir agora no segundo semestre e no ano que vem, vale a pena desde já começar a sua preparação. E é legal você assistir às aulas de atualização, até para você conhecer professores que eventualmente você não conheça e conhecer o nosso método, né? Com os slides, com o material de apoio, com as anotações e assim por diante. Legal? Agradeço a todos pela atenção, bons estudos, fiquem todos com Deus e vejo vocês aí no G7 Jurídico. Tchau!